Em 12 de dezembro de 1749, foi concedido ao fazendeiro João Francisco Malta, proprietário da Fazenda da Laje, provisão expedida pelo então bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz, autorizando a construção de uma capela onde hoje está a Resende Costa, em Minas Gerais. Junto da igreja, foram edificadas e erguidas no local onde hoje se encontra o Largo da Matriz, algumas casas, aproximadamente 8, de fazendeiros da região, com o objetivo de abrigar as famílias que tinham interesse em participar dos cultos e festas religiosos. Com o passar do tempo e desenvolvimento regional, a população do Arraial da Laje aumentou, em função da mineração e dos tropeiros. Viajantes e famílias que buscavam abastecimento na região mineira, acarretando também no crescimento do número de fiéis. Em 3 de abril de 1840, foi decretada a Lei de número 184, assinada por Bernardo Jacinto de Veiga, até então presidente de Minas Gerais, a qual promovia a capela à paróquia. Junto disso, dia 7 de julho do mesmo ano, o padre Joaquim Carlos tomou posse da gestão da igreja e foi denominado como o primeiro pároco do templo, tendo sua gerência encerrada em 1879, com sua morte. A antiga capela foi ter sua construção como igreja matriz em 1901, sendo finalizada em 1909. Entretanto, por volta de 1950, o então pároco da cidade, Padre Heitor, decidiu demolir a igreja para que se construísse outra no lugar. Mas a falta de recursos não permitiu que a obra fosse concluída tão cedo, sendo ela finalizada anos depois, quando Monsenhor Nelson assumiu a paróquia, e até hoje ela continua com a mesma arquitetura. Apenas em 2003 a 2005 ela passou por reformas, as quais permitiram a instalação de ventiladores, troca de telhados e bancos e pintura externa e interna. Já em 2009 ocorreram mudanças na iluminação dos castiçais e no altar, o que caracterizou a igreja em um estilo barroco, saindo assim de um estilo inicial neogótico, posteriormente clássico, para finalmente o estilo barroco. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Prados é um dos mais importantes exemplares da arquitetura colonial brasileira. Construída entre 1780 e 1822, essa igreja é um símbolo da riqueza cultural e religiosa da região. Suas principais características são o estilo arquitetônico, que mistura o barroco mineiro e o rococó, e sua fachada com as torres do sino, ornamentos e sua simetria nos detalhes, característica do estilo barroco. Em sua história, já foi considerada capela em sua fundação no ano de 1762. Já no ano de 1780, foi alterada para a categoria de matriz e teve suas obras terminadas em 1822. Atualmente, a igreja é considerada Patrimônio Histórico Nacional, exemplo representativo do barroco mineiro e influencia a arquitetura regional. A igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, é uma das mais belas expressões do barroco mineiro, conhecida pela sua arquitetura elegante e rica em ornamentos. Foi construída no século XVIII, inaugurada em 1774, sendo atribuída ao famoso arquiteto e escultor Antônio Francisco Lisboa. O Aleijadinho. A fachada é adornada com detalhes esculpidos em pedra-sabão, especialmente florais, em figuras de anjos. O interior da igreja é igualmente impressionante, com altares em telhados e madeira dourada, e magnífico retábulo principal e pinturas no teto. No adro da igreja, há palmeiras imperiais que contrastem no estilo barroco e conferem no lugar a atmosfera única e contemplativa. Essa igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN. É um dos principais pontos turísticos de São João del Rei, além de ser um lugar ativo com celebrações religiosas e eventos tradicionais como a Semana Santa. A Matriz de Santana foi construída pelo padre Jarila no período de 1945 e 1954. Podemos dizer que a igreja apresenta um pouco sobre a arte barroca. Essa igreja foi construída pois a primeira era pequena e não atendia a necessidade da população. Em honra foi construído um memorial
Sobre a primeira igreja de Barroso, em miniatura.